Sabe, existem guitarras que são apenas instrumentos, e existem aquelas que se tornam ícones, sabe? Que definem o som e o estilo de gerações inteiras. Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma marca que fez exatamente isso. Essa é a história por trás daquele som inconfundível da Gretsch. A nossa análise vai seguir por 5 partes. A gente começa lá nas origens da empresa, passa pelos designs que viraram lenda, pelos artistas que imortalizaram essas guitarras, o impacto mundial e, claro, o legado que dura até hoje na música. Bom, e tudo isso começou não com guitarras elétricas famosonas, mas com a visão de um imigrante alemão numa pequena oficina lá no século XIX. Em 1883, Friedrich Gretsch dá o pontapé inicial lá no Brooklyn. Depois que ele faleceu, o filho dele, o Fred Sr., assume e transforma aquela pequena oficina numa marca super respeitada. Mas a grande virada de chave, o momento crucial, acontece ali entre os anos 40 e 50. É quando a Gretsch abraça de vez a revolução da guitarra elétrica. E essa decisão acabou definindo não só o futuro da marca, mas também o som das décadas seguintes. E foi nos anos 50 que a Gretsch realmente encontrou sua voz, sabe? E também a sua identidade visual, criando alguns dos instrumentos mais lindos e com o som mais único da história. Tá, mas o que é exatamente esse tal de That Great Gretsch Sound? É um som que se reconhece de longe. Ele é aberto, brilhante, mas tem corpo, sabe? Muito por causa de seus captadores únicos, os Filtertrons, que conseguiam eliminar aquele ruído elétrico que era super comum em outras guitarras da época. E essa clareza toda fez da Gretsch a escolha, assim, perfeita para os novos gêneros que estavam explodindo naquele momento. E um modelo que talvez melhor represente essa era é a 612-20. Lançada em 1954, ela é, quem sabe, a guitarra mais emblemática da marca. Com aquele acabamento laranja super vibrante e para sempre associada ao mestre Chet Atkins, ela não só tinha um som incrível, ela se tornou a cara do rockabilly, aquele som novo, cheio de energia que misturava country com rhythm and blues. Agora, se a 612 era a estrela do rockabilly, a White Falcon, essa era a realeza. Olha só que coisa linda! Acabamento branco, detalhes dourados. Era um instrumento feito para impressionar, para chegar chegando. Mas, óbvio, não era só aparência. Ela empregava um som cheio, rico, pensado para os músicos mais exigentes do palco e do estúdio. E a Gretsch também sabia inovável. A Dual Jet foi a resposta da marca para os guitarristas que queriam um som com mais ataque, com mais pegada. Por ter um corpo com câmaras, ela tinha um som mais direto, mais agressivo, perfeito para o rock and roll que estava nascendo. E o design, inspirado na cultura dos carros e aviões dos anos 50, não só soava moderno, como também parecia moderno, mas sem nunca perder aquela identidade clássica da Gretsch. O instrumento só se torna uma lenda de verdade nas mãos de um artista, né? E as guitarras Gretsch estiveram nas mãos de alguns dos maiores pioneiros da música. Esse slide aqui ilustra a genialidade da Gretsch de uma forma brilhante. De um lado, você tem os corpos ocos da 6120 da Falcon, com aquele som ressonante, aberto, perfeito para o country e para o jazz. Do outro, o corpo da Dual Jet, com um som mais focado, mais agressivo, ideal para o rock. São duas abordagens bem diferentes, mas as duas são, sem dúvida alguma, Gretsch. E aqui está o ponto crucial. Músicos como Eddie Cochran e, claro, Chet Atkins não só usaram essas guitarras. Eles colaboraram no desenvolvimento delas, ajudaram a popularizar e, fazendo isso, definiram o som de uma era inteira. A guitarra moldou o músico e o músico moldou a guitarra. Uma via de mão dupla. Nos anos 60, aquele som que nasceu nos estúdios de country e rockabilly dos Estados Unidos estava prestes a cruzar o oceano e, bom, conquistar o mundo. E quem melhor para levar esse som para o mundo do que os Beatles? George Harrison era um fãzaço da Gretsch, fosse com a sua Dual Jet ou com a elegantíssima Country Gentleman. O timbre do George em gravações icônicas apresentou aquele ótimo som Gretsch para milhões e milhões de pessoas, cimentando um lugar da marca na cultura pop para sempre. Mas mesmo depois do auge ali nos anos 50 e 60, a história da Gretsch estava longe, muito longe de terminar. A marca provou que tinha um apelo atemporal, sendo redescoberta por novas gerações de artistas. E esse legado foi construído por artistas que levaram a Gretsch para direções totalmente novas. Pensa só, nos anos 80, o Brian Setzer trouxe a 6120 de volta com tudo com os Stray Cats. Ao mesmo tempo, o Malcolm Young, do AC/DC, usava uma Jet toda modificada para criar alguns dos riffs de hard rock mais pesados da história. E artistas como Neil Young exploraram a sua versatilidade única. Isso mostra o quão adaptável é o DNA da Gretsch, né?
No final das contas, o que a gente aprende com tudo isso é que a Gretsch nunca foi só sobre madeira e captadores. É uma filosofia. É a combinação de um design elegante, um som que não se parece com nenhum outro e uma herança que está, assim, totalmente entrelaçada com a própria história da música que a gente ama. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Quando se ouve o som de uma Gretsch, estamos ouvindo apenas uma guitarra? Ou será que estamos ouvindo o eco do rockabilly, da invasão britânica e dos inúmeros artistas que usaram esse instrumento para dar voz à sua geração? A resposta, talvez, esteja na próxima música que for tocada.